Opa, tudo bem? Como você está? Seja muito bem-vindo. Estamos aqui mais uma vez nesse desafio de ler a Bíblia completa por durante um ano. Hoje nós vamos continuar no livro de Provérbios, tudo bem? Pega aí a tua Bíblia, porque hoje, cara, a palavra de Deus está fenomenal. Nós vamos ler hoje do capítulo 4 do livro de Provérbios, beleza? Até o capítulo 6. Então, já pega aí a tua Bíblia para a gente poder dar início aqui no capítulo 4 do livro de Provérbios. Filhos, obedeçam à disciplina paterna e fiquem atentos para adquirir a inteligência. Eu lhes dou uma boa doutrina, não abandonem a minha instrução. Eu também fui filho do meu pai e amado ternamente por minha mãe. Ele me instruiu assim: conserve os meus conselhos em sua mente. Observe os meus preceitos e você viverá. Adquira a sabedoria, adquira a inteligência e não se esqueça delas, nem se afaste dos meus conselhos. Não abandone a sabedoria, e ela o guardará. Ame a sabedoria, e ela o protegerá. Então, que nós possamos guardar no nosso coração a sabedoria que vem de Deus, pois somente com a sabedoria de Deus que nós vamos conseguir viver nesse mundo. Um mundo tão difícil, tão pecador, que nos leva tanto para a tentação, tanto para o afastamento de Deus. A única forma de vencer esse mundo é buscando sempre a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus. Então que nós possamos permanecer, cara, nessa sabedoria. Não vamos de forma alguma abandonar a sabedoria que vem de Deus. Não abandone a sabedoria, ela o guardará. Ame a sabedoria e ela o protegerá. O princípio da sabedoria é adquirir a sabedoria. Adquira a inteligência usando tudo o que você possui. Conquiste a sabedoria e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Ela colocará em sua cabeça um belo diadema e o cingirá com uma brilhante coroa. Meu filho, escute e receba os meus conselhos, e eles multiplicarão os anos de sua vida. Estou lhe mostrando o caminho da sabedoria e guiando você pelas trilhas da retidão. Ao caminhar, seus passos não vão se embaraçar, e ao correr, você não tropeçará. Agarre a disciplina e não a solte. Pratique a disciplina, porque ela é a sua vida. Hoje a gente vê aí várias pessoas, né? Vários livros falando sobre a questão da falando da questão da disciplina, e se tornou algo muito comum, né? Vários palestrantes, várias pessoas falando ali em cima de palco sobre disciplina, sobre fazer aquilo todos os dias, e tudo bem, tudo certo, não tem nada de errado quanto a isso. Mas a gente percebe aqui que muito antes de pessoas subirem no palco para falar sobre disciplina, a palavra de Deus já estava escrita milhares e milhares de anos atrás para falar a mesma coisa. Olha para você ver. Tudo que aquilo que eles falam são coisas que já está aqui presente na Bíblia. Olha para você ver como a Bíblia é um livro que foi escrito muitos anos atrás e continua atual. A palavra de Deus é simplesmente fenomenal. Ela vai ser uma palavra atemporal, tanto para as pessoas que viverão antigamente quanto as pessoas que viverão no futuro. E a palavra de Deus, cara, não tem data de validade. A palavra de Deus é para todo sempre. Então a gente percebe aqui quão maravilhoso são as escrituras bíblicas, quanto elas são importantes nos dias atuais e sempre serão, pois a palavra de Deus nunca passará. Como diz aquele versículo, céus e terras passarão, mas a palavra de Deus jamais, de forma alguma, a palavra de Deus vai passar. Não ande pela trilha dos injustos e nem pise no caminho dos maus. Evite esse caminho e não o atravesse. Afaste-se dele e siga em frente. Os injustos não dormem sem ter feito mal. Perdem o sono enquanto não fazem alguém tropeçar. Comem a maldade como pão e bebem a violência como vinho. Mas a trilha dos justos brilha como a aurora e vai clareando até o nascer do dia. O caminho dos injustos é tenebroso e eles não sabem no que irão tropeçar. Meu filho, esteja atento às minhas palavras e dê ouvido aos meus conselhos. Nunca os perca de vista e guarde-os no seu coração, pois eles são vida para quem os encontra e saúde para o seu corpo. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele brota a vida. Afaste-se da boca enganosa e fique longe dos lábios falsos. Que os seus olhos olhem para a frente e o seu olhar se dirija para diante. Então, segundo aqui a palavra de Deus, vamos olhar para frente. Parar de ficar olhando para trás,
parar de ficar olhando naquilo que a gente já fez de errado, aqueles pecados que nós já consideramos, que nós já percebemos que são coisas erradas, coisas que não agradam a Deus. Vamos parar de olhar para trás e vamos começar a olhar para frente. Vamos começar a olhar para frente, pois Deus tem algo maravilhoso para fazer na nossa vida. Então que nós possamos sempre permanecer com os olhos fixos para frente, parar de olhar para trás, pois o nosso caminho pertence ao Senhor. Tudo aquilo que Ele fez foi por causa que Ele quis, e tudo aquilo que Ele vai fazer é por causa que Ele quer. Então vamos confiar nas vontades, vamos confiar nos propósitos de Deus, vamos olhar para frente. Fique atento às trilhas onde você coloca os pés e que todos os seus caminhos sejam firmes. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, e afaste dos maus os seus passos. Provérbios 5. Meu filho, preste atenção à minha experiência, dê ouvidos ao meu entendimento. Assim você conservará a reflexão e os seus lábios guardarão o conhecimento. Os lábios da estrangeira destilam mel e suas palavras são mais suaves do que o azeite. No final, porém, ela é amarga como o fiel e afiada como espada de dois gumes. Os pés dela levam para a morte e os seus passos conduzem ao túmulo. Ela não segue o caminho da vida e suas trilhas se desviam sem que ela perceba. Portanto, meu filho, me escute e não se afaste dos meus conselhos. Afaste-se do caminho da estrangeira e não se aproxime da porta da casa dela. Não dê a estranhos a sua honra, nem os seus anos para gente cruel. Que os estranhos não se fartem com o seu vigor, e a casa do desconhecido com os seus suores. Caso contrário, você vai lamentar sua sorte quando a carne do seu corpo se consumir. Então você dirá: por que desprezei a disciplina e rejeitei a correção? Não dei atenção aos meus mestres, nem dei ouvido aos meus educadores? Por pouco não cheguei ao cúmulo da desgraça, no meio da comunidade e da assembleia. Beba a água da sua cisterna, a água que jorra do seu poço. Não derrame pela rua a água da sua fonte, nem pelas praças a água dos seus riachos. Sejam elas somente para você, sem repartir com estrangeiros. Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a sua esposa de sua juventude. Ela é a corça querida, gazela formosa. Que as carícias dela embriaguem sempre a você e o amor dela o satisfaça continuamente. Meu filho, por que se deleitar com mulher estranha e abraçar o peito de uma mulher estrangeira? E abraçar o peito de uma estrangeira? Os olhos de Javé observam os caminhos do homem e lhe vigiam todas as trilhas. O injusto fica preso em suas próprias culpas e é apanhado na armadilha do seu pecado. Ele morre por falta de correção e perece por causa de sua grande insensatez. Capítulo 6. Meu filho, se você foi fiador do seu próximo e fez acordo com alguém estrangeiro, se você se comprometeu dando sua palavra e ficou preso pelo que disse, você caiu em poder do seu próximo. Para se livrar, faça o seguinte, meu filho. Vá, insista e incomode o seu próximo. Não durma nem descanse. Liberte-se como a serva da armadilha ou o passarinho da arapuca. Vamos, preguiçoso. Olhe a formiga, observe os hábitos dela e aprenda. Ela não tem chefe, nem guia, nem governante. Apesar disso, no verão ela acumula o grão e ajunta as provisões durante a colheita. Até quando você vai ficar dormindo, preguiçoso? Quando é que vai se levantar da cama? Dormindo um pouco, cochilando outro pouco e mais um pouco ainda, cruzando os braços e descansando. Sobre você cairá a pobreza do vagabundo e a indigência do mendigo. Cara, olha para você ver o que a palavra de Deus nos fala. Isso aqui basicamente é um tapa na cara, né? Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. A preguiça vai nos trazer ruína para a nossa vida. Assim como diz, sobre você cairá a pobreza do vagabundo e a indigência do mendigo. Sinceramente, nós vamos viver nesse mundo por preguiça, nós vamos viver escorado em outras pessoas, sem fazer nada, sem correr atrás das coisas, pois as pessoas acham que, poxa, servir a Deus agora, tudo cairá no meu colo, tudo vai vir de mão beijada para mim. Deus não cria filhos preguiçosos. Deus quer homens e mulheres que vão e correm atrás de suas coisas. Obviamente que Deus vai na frente mostrando os passos, guiando os nossos passos, mas Deus reprova, Deus ignora todo tipo de preguiça. Então que nós possamos ser homens corajosos, homens com disposição, homens e mulheres que estejam a fim de trabalhar e correr atrás do seu. Pois a preguiça não é coisa de Deus. Ser preguiçoso é achar que Deus vai entregar tudo nas suas mãos.
Isso não é servir a Deus. Então que nós possamos deixar a preguiça de lado e ir em busca, colocar a mão na massa para corrermos atrás das nossas coisas. Pois Deus ama aquele filho que trabalha. Olha para você ver, pega Jesus de exemplo. Jesus não vivia à toa. Jesus não vivia sem fazer nada. Jesus saía caminhando por todos os lados. Ele tinha a missão de evangelizar e curar a vida das pessoas. E, obviamente, de salvar a vida delas. Então, ele veio aqui, trabalhou arduamente para pregar o evangelho, para pegar a palavra de Deus, e ele cumpriu com a tua palavra. Ele veio aqui e morreu na cruz em prol dos nossos pecados. Então, que nós possamos pegar Deus como exemplo, podemos pegar Jesus como exemplo, até Deus mesmo, que fez o céu, fez a terra, fez todas as coisas, e obviamente no último dia ele descansou, ele tirou para descansar. Então a gente não está aqui desprezando o descanso, nós estamos exaltando o trabalho, porque trabalhar é algo de Deus, é algo que vem dos céus, e em busca do seu pão, e em busca de ajudar a sua família. Pois aqueles que não ajudam nem os seus da sua casa, cara, como é que vai amar as pessoas lá fora? Então vamos abandonar a pobreza, vamos abandonar a preguiça, pois ela só vai nos levar para lugares ruins. O homem falso e malfeitor emprega palavras enganadoras, pisca o olho, balança os pés e faz sinal com os dedos, pensa em desatinos, planeja maldades e está sempre semeando discórdia, mas de repente cai sobre ele a perdição e num instante o quebra sem remédio. Javé detesta 6 coisas, e a 7ª ele abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina planos perversos, pés que correm para a maldade, testemunha falsa que profere mentiras e aquele que semeia discórdia entre os irmãos. As pessoas acham que Deus, ele só faz milagres, ele só entrega bênçãos, maravilhas na nossa vida. Sim, ele tem o poder de todas as coisas e ele pode fazer isso tudo sim. Porém, Deus, ele é um homem justo. Deus, ele é uma pessoa justa, ele é um ser justo. Então você pode ter certeza que ele tem coisas que ele detesta. Não é porque ele é um Deus de amor, um Deus que nos ama tanto, que ele vai ficar de boa com tudo aquilo que nós fizermos. Não, Deus tem ordens, Deus tem mandamentos, e que nós possamos internalizar isso na nossa vida e não viver nesse mundo à toa, achar que a nossa verdade, não, eu vou viver a minha verdade do jeito que eu quero. Calma aí, filhão, não é assim. Não foi assim que Deus te colocou nesse mundo. Deus colocou você nesse mundo para amar a Ele sobre todas as coisas e amar o próximo. E, obviamente, não fazer nada daquilo que Ele detesta. Hoje nós temos consciência de tudo aquilo que Deus detesta. Vamos buscar sempre não fazer isso. Vamos buscar sempre Deus e deixar essas coisas que Ele detesta de lado, pois nós seguiremos somente ao Senhor. Meu filho, guarde os preceitos de seu pai e não despreze o ensinamento de sua mãe. Conserve-os sempre vivos na memória e amarre-os no pescoço. Desse modo, quando você caminhar, eles o guiarão. Quando você descansar, eles o guardarão, e quando você despertar, eles falarão com você. Porque o preceito é uma lâmpada, a instrução é uma luz, e a repreensão que corrige é caminho de vida. Eles protegerão você da mulher má e da língua suave da estrangeira. Que o seu coração não cobice a beleza dela, nem se deixe prender por seus olhares. A prostituta procura um pedaço de pão, mas a mulher casada vai à caça de uma vida. Pode alguém carregar fogo no peito sem queimar a própria roupa? Pode alguém caminhar em cima de brasas e não queimar os próprios pés? O mesmo acontece com aquele que procura a mulher do próximo. Quem a toca não ficará sem castigo. A palavra de Deus é muito clara. Vamos respeitar o próximo, vamos respeitar a mulher do próximo. Obviamente, quando diz aqui a mulher do próximo, é respeitar o parceiro do próximo. Mulheres também, vamos respeitar os homens, os homens das suas amigas, das suas conhecidas. Vamos respeitar, pois o mundo hoje normalizou, né? Hoje nós vemos várias músicas aí exaltando traição, exaltando famílias quebradas, e não é isso que Deus quer. Deus não apoia a traição, então que nós possamos ser homens e mulheres fiéis. O ladrão não fica difamando quando rouba para matar a fome. Se o prendem, ele deverá devolver 7 vezes mais e entregar todos os bens de sua casa. Mas o adúltero não tem bom senso. Só age assim quem quer se arruinar.
Levará uma surra, passará vergonha e sua infâmia nunca desaparecerá, porque o ciúme provocará a raiva do marido, que não terá piedade no dia da vingança. De nenhum modo aceitará compensação e recusará pagamento, mesmo que seja tarde. Então, assim, nós finalizamos com a leitura que nós possamos sempre colocar as vontades de Deus à frente de todas as nossas vontades, tá bom? Muito obrigado pela tua presença. Amanhã nós estaremos aqui de volta. Um beijo e um abraço para você. Até mais. Tchau, tchau.